Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online? Estamos ao vivo, estamos online. Muito boa noite, meu Brasil e todos que me acompanham em mais um encontro em direção à nossa tão sonhada nota 1000 no Enem. Luiz Rambo, quem mais? Aurenil, Caiane, Maria Vitória, Jefferson, Brena, Musa, Luiz, Esther, Caiane, Júlia, Ana Cláudia, fã do professor David, muito boa noite. Brena, quem mais que tá aqui? Tailane Vieira, Isabelle, enfim. Sintam-se todos beijados e abraçados. Nos nossos últimos encontros eu tenho registrado aqui o carinho do ProEnem com relação aos nossos alunos que moram no Rio Grande do Sul. E hoje não poderia ser diferente, né? A gente ainda acompanha os efeitos dos drásticos acontecimentos climáticos que afetaram o Rio Grande do Sul. Muitas pessoas com doenças em função do que aconteceu, né? Muitos casos de leptospirose, muitos casos de pessoas que ainda não voltaram para suas casas, ou até mesmo aquelas que voltaram para suas casas ainda com a difícil missão de recuperar objetos, recuperar a casa, enfim, retomar a vida, né? Isso para aqueles que conseguiram voltar, né? Afinal de contas, ainda há um número significativo de pessoas que estão em alojamentos ou dormindo na casa de parentes, sem previsão para voltar para suas casas. Então, deixo aqui mais uma vez o nosso beijo, o beijo da família ProEnem para vocês. Espero que vocês estejam passando por esses dias da melhor forma possível, se é que é possível, né? Então deixo aqui a nossa solidariedade em meu nome e em nome de todos os professores que estão aqui com vocês ao longo da semana, viu? Espero que nas próximas semanas nós podemos começar esses encontros de uma forma um pouco mais alegre, né? E com notícias melhores para compartilhar, tá? Então fica aqui um grande beijo para todos que estão vivendo esses dias tão difíceis. Espero que vocês estejam junto com seus familiares, espero que vocês tenham os apoios necessários para enfrentar esse momento tão complicado, certo? Então um beijo a vocês, alunos, e a familiares de alunos também. Hoje nós temos uma conversa absolutamente importante para falarmos, que é a competência 5 do Enem. Falamos sobre propostas de intervenção. É o único vestibular atualmente que tem como um critério muito bem definido as propostas de intervenção, certo? Portanto, vamos conversar hoje sobre 200 pontos, que é justamente o máximo que se pode chegar com uma proposta bem produzida e, claro, espero que todos nós que estejamos aqui consigamos tirar os 200 pontos, pelo menos na competência 5. Vamos começar a nossa conversa? Eu peguei aqui um pedacinho do que o próprio Enem diz a respeito da proposta de intervenção. Vamos ler? Eu vou dando uma bicadinha no café, uma conversadinha. Uma bicadinha no café, uma conversadinha, tá? Ó.
Segundo a matriz de referência, a competência 5 determina que o participante deve elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, o que significa que, ao propor uma intervenção para o problema, o participante não deve ferir os direitos humanos. Dessa forma, o exame contempla princípios estabelecidos nas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com ética e responsabilidade. Então, desde que o Enem surgiu, lá em 1998, sempre ficou muito claro um alinhamento com as premissas que sustentam os direitos humanos. Os direitos humanos normalmente são tratados de uma forma um tanto quanto abstrata, como se eles não tivessem um documento originário. Isso não é verdade exatamente. Há a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que traz para a gente a afirmação de que é preciso respeitar na produção do texto princípios relativos à igualdade, à liberdade, a universalidade e a justiça, certo? Eu trouxe inclusive aqui a imagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento público disponível na internet. É claro que eu imagino que você não vá chegar aí na sua casa uma bela tarde, baixar esse arquivo e fazer a leitura. Eu vou achar ótimo que você faça isso, sim, mas não costuma ser exatamente um desejo ali por parte do aluno, que no geral já tem uma agenda de horários com muitas atividades diferentes. Então eu trouxe aqui a imagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Imagino que você estude em história o contexto no qual surge esse documento, né? Um documento em que nós temos a ONU participando da sua elaboração, e os principais pontos apontados por esses direitos humanos dizem respeito à dignidade da pessoa humana, à igualdade de direitos, ao reconhecimento e à valorização das diferenças e das diversidades, a um Estado pautado em sua laicidade, portanto, um Estado que não se atém ou se restringe a uma única orientação religiosa, a um Estado que respeita e que considera a heterogeneidade de credo, sobretudo num país formado por tantos atravessamentos religiosos diferentes, desde atravessamentos europeus até a atravessamentos de matrizes indígenas e africanas, como o candomblé e a umbanda. A democracia na educação, o respeito ao fazer educacional dentro de um espectro que preza pela universalidade e integralidade do saber, e por último, transversalidade, vivência, globalidade. Agora sim, por último, a sustentabilidade emocional. Eu coloquei esses pontos aqui porque são pontos fundamentais à formulação dos direitos humanos, certo? Eles nos ajudam a conduzir as reflexões. David, não concordo com eles, acho esse documento uma besteira, discordo do que está presente neles, não acho que sejam premissas válidas. Respeito o seu posicionamento, mas eu estou aqui apenas como um portador do que o Enem faz. Eu não estou aqui abrindo para a discussão. Eu não estou aqui abrindo para o fato de que se você acha legal ou não acha legal. Eu estou te informando. E o que o Enem nos informa é: o aluno que venha ferir os direitos humanos será descontado na competência 5 com 200 pontos de decréscimo, tá? Não tem aqui muito um espaço da discussão. A gente pode discutir isso assim, ó, pessoalmente, né? Conversando aqui nos bastidores da redação. Mas na hora de escrever, na hora da prova dos 9, é o que é. Então eu estou sendo um portador da regra. Eu estou te comunicando essa regra, tá? Que é para você não ficar aí na sua casa de repente assim, poxa, mas eu acho o documento ilegítimo, eu não concordo com o documento, eu acho furada, eu acho que não tem nada a ver. Tudo bem, eu acho que tá lá, eu não sei exatamente baseado em que você acha isso.
Em eventuais situações a gente pode tematizar aqui em alguma aula, mas a regra é a regra. E a regra está dizendo que o aluno que desrespeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos será descontado em 200 pontos e não tem choro e não tem vela, né? Não tem discussão aqui envolvida. Então reparem aqui, eu trouxe alguns casos de notas 0 em outros anos, para ser mais exato, no ano em que o Enem falou sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu coloquei aqui 4 casos que, infelizmente, levaram o aluno envolvido a tirar a nota 0 na competência 5. Veja, temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias fakes será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Não podemos sugerir que ninguém seja excluído da sociedade, porque até dentro de um regime prisional em que você tem a sua liberdade privada, há direitos constitucionais a serem atendidos. Até mesmo um preso, né, precisa ter seu direito à dignidade. Eu digo mesmo até mesmo um preso, porque no geral o senso comum presume que pessoas que têm a sua liberdade privada estão alheios à Constituição e aos direitos humanos. Não, pelo contrário, eles não estão excluídos da sociedade, eles estão em sociedade, em uma determinada circunstância de pagamento de pena, mas ainda assim estão sujeitos a todos os direitos constitucionais que aqui também nos submetemos. Depois, uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Isso não pode acontecer. A internet é um direito à informação que não pode ser privado de qualquer pessoa, até porque internet hoje é ferramenta de inclusão e ascensão social. É impossível falarmos sobre uma sociedade, Brasil, 2024, século 21, em que a tecnologia se faz tão fundamental para a garantia de certos acessos que se possa promover a ascensão social sem que consideremos a importância do acesso à internet. Aliás, até para você se inscrever no Enem é preciso ter internet. Então, isso não pode acontecer, tá, pessoal? Ó, no Brasil, as leis, e aí tem um acento grave aqui, né, bem mal colocado, as leis são frágeis, deveriam ser mais rigorosas, punir pessoas que fazem mal para as outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos. Bom, aqui esse sujeito pegou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fez um origami, ateou fogo e dançou um ritual xamânico em volta, né? Todos temos direitos básicos, inclusive pessoas presas. Por último, o caso é grave e temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. No Brasil, não há qualquer amparo legal, jurídico, que respalde a morte como uma pena legítima, tá? Então, o último dos casos é o mais flagrante, o mais notório, justamente porque ao propor pena de morte, não há dúvidas que esse sujeito está indo contra a legislação vigente no Brasil, certo? Então, aqui realmente não tem como defender, tá? Beleza, pessoal? Então tomem bastante cuidado com as propostas que vocês apresentam, porque seja num nível menos explícito, seja em um nível bastante explícito, infelizmente, vocês são descontados. Felizmente ou infelizmente, né? Depende da perspectiva a partir da qual a pessoa observa o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha agora o surgimento de uma proposta de intervenção? Sim, porque uma proposta de intervenção, ela não pode surgir do nada. Uma proposta de intervenção precisa respeitar uma lógica. Ela precisa ser decorrente de um raciocínio anterior. Então você nunca pode olhar para o tema
e pensar em uma proposta de intervenção. O ideal é que você primeiro reflita sobre os argumentos sobre os quais você quer falar e depois de determinados os argumentos, aí sim você pensa na proposta de intervenção. Então, olhando para um tema como esse, o trabalho na construção da dignidade humana, nós temos um problema central. Qual é o problema central? Beleza, o trabalho ele pode até dignificar o homem, pode nos trazer uma sensação de utilidade, pode fazer com que a gente se sinta útil, pode fazer com que a gente obtenha o acesso à renda, e o acesso à renda é importante para a garantia de certos direitos básicos. Ao mesmo tempo, há no Brasil problemas graves a serem superados com relação a essa questão. Então, se por um lado o trabalho colabora para a sensação de dignidade, por outro lado, não é menos verdade que no Brasil há inúmeros entraves que nos impossibilitam a obtenção dessa dignidade. E aí vamos ver quais são as causas sobre as quais o aluno falou. O aluno comenta que no Brasil há leis trabalhistas muito flexíveis. Talvez essas leis muito flexíveis vulnerabilizem o proletariado. E nessa relação entre patrão e empregado, normalmente marcada por muitas assimetrias, no sentido de muitas desigualdades, isso pode acabar levando o trabalhador a circunstâncias de opressão, de violência ou de suplantação de direitos. Causa de número 2. Há no Brasil também o que em muitos lugares nós chamamos de desemprego estrutural. Um mercado de trabalho que passa a adotar a força tecnológica e, nesse sentido, a mão de obra humana, sobretudo a mão de obra humana desqualificada, passa a perder espaço e, bom, consequentemente sendo demitida, né? Sobretudo as mãos de obras que não têm ali as mãos de obra não têm um espaço muito claro nesse mercado de trabalho. A gente estuda o fenômeno do desemprego estrutural nas aulas de geografia. Quais são as consequências disso? Bom, as consequências das leis muito flexíveis são os abusos dos patrões. E no caso do desemprego estrutural, nós temos uma desigualdade social, porque se esse cara perde o seu posto de trabalho, é natural que ele tenha dificuldade nesse acesso à renda. Tá percebendo todo o caminho que eu tô criando? David, por que você tá comentando sobre isso? A aula não é sobre proposta de intervenção? Exatamente, cara pálida. A ideia é justamente criar um roteiro para que a sua proposta de intervenção não surja isolada no tempo e no espaço, que ela surja a partir de um contexto anterior. Quando você for criar as suas propostas de intervenção, portanto, você precisa estar com o olho aberto em direção às causas. Você não pode criar propostas de intervenção que estejam descoladas do roteiro antes construído. Então, a depender da causa identificada como problemática, uma proposta ou outra será construída. Portanto, dentro de um mesmo tema, a gente pode ter uma infinidade de propostas diferentes, porque nós temos uma infinidade de argumentações também diferentes. Então, quando você for criar essa intervenção, olha para cima, vê quais foram as causas pelas quais você passou. Nesse caso, nós temos as leis trabalhistas, muito flexíveis, né? E aí esse aluno vai propor uma revisão de certas leis. Bom, se essas leis vulnerabilizam tanto o empregado, se elas colocam o empregado numa posição de possível exploração, que tipo de mudança legislativa se pode fazer para que se impeça aquele patrão mal intencionado de cometer certos crimes trabalhistas? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, se há um desemprego estrutural, se as máquinas vêm ocupando o lugar do homem em inúmeras atividades diferentes, principalmente em atividades que envolvem o trabalho mecânico braçal, a gente precisa qualificar essa mão de obra que se tornou dispensável ao mercado de trabalho para que ela possa se qualificar e isso gerar, né, por sua vez, uma reabsorção desse sujeito
para o mercado de trabalho, já que aquele sujeito que antes não tinha nenhuma formação qualificada e que, portanto, era desinteressante ao mercado, agora com uma formação mais específica, pode encontrar um espaço que até então não era aberto em função do seu despreparo. Esses são os dois encaminhamentos que a gente tem para as duas causas que estão sendo colocadas aqui, né? São esses dois pontos que nos chamam a atenção. Vamos começar então a construir, porque o papo é, beleza, David, entendi. Eu preciso pensar na causa. Depois que eu penso na causa, eu penso na proposta. Aí eu penso numa outra causa, depois que eu penso nessa outra causa, eu penso nessa outra proposta. E como é que eu faço a mágica acontecer? Porque agora eu preciso realmente produzir, né? Pegar ali a mãozinha e escrever. Eu vejo que tem muitos alunos que têm dificuldade em fazer acontecer. Ele consegue até refletir sobre a proposta, mas ele não consegue dar uma forma, ele não consegue frasear a coisa, né? Ele não consegue transformar aquilo num sujeito, num verbo, num complemento do verbo e tudo mais que vem depois. Então, vamos começar a pensar primeiro nas etapas dessa proposta e aí sim a gente vem começando a dar um formato de língua a essa proposta. Eu coloco esse círculo aqui do lado e divido esse círculo em 4 partes para a gente começar a identificar quais são os itens válidos reconhecidos pelo Enem como merecedores de pontuação, tá? Primeiro ponto, o agente. Quem fará? Qual é a instituição social envolvida naquela proposta, tá? Depois, a ação, porque se existe alguém que vai fazer, esse alguém vai fazer alguma coisa. Então, o que será feito? A família vai fazer o quê? A escola vai fazer o quê? O Estado vai fazer o quê? E assim por diante. Um meio é como essa ação vai se dar, como ela vai se desenrolar, né? Eu posso dizer que o David vai ao ProEnem por meio de um ônibus público. Não sei. O David vai ao ProEnem por meio de um ônibus público. Então eu vou pegar um ônibus e ele me levará até o ProEnem. Para quê? Para dar aula à turma extensiva nas terças-feiras. Então eu tenho um alguém, que é o David, que vai fazer alguma coisa, ir até o ProEnem, por meio do transporte público carioca, para dar a aula à turma extensiva. Nós temos, nesse caso, 40 pontos, 40 pontos, 40 pontos e 40 pontos. 4 vezes 40 dá 160. Então a gente está faltando aí colocar mais 40 pontos para colocar a cereja do bolo nessa história toda, certo? E eu vou colocar. Aqui nós temos o que a gente chama de det, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Veja, eu estou dizendo que é preciso detalhar ou este pedaço, ou este, ou este, ou este. Eu disse ou, eu não disse e. E é outra coisa. Aí você seria obrigado a detalhar todos esses elementos. Não, você não é obrigado a detalhar todos os elementos. Você precisa detalhar pelo menos um. Nossa, mas eu quero muito detalhar todos. Eu sou viciado em arrasar. Eu não me aguento. Eu sou dependente em lacrar, em tombar, em fechar. Bom, nesse caso você pode detalhar todos se você desejar. O que o Enem pede é o detalhamento de apenas um desses elementos. Como é que esse detalhamento ele pode acontecer? Pode ser uma exemplificação, pode ser uma especificação, uma ilustração ou uma explicação. Acredito que com os exemplos que eu vou mostrar, talvez fique mais claro o que eu estou te apresentando por meio desse esquema aqui, certo? Mas quem for de print, já vale printar, porque aqui é uma informação bastante relevante que vai resumir a maneira como a sua proposta de intervenção se organiza independentemente do tema envolvido, certo? Vamos dar uma olhada aqui? Para você que tem muita dificuldade em construir a proposta,
para você que tem dificuldade em criar a frase, talvez valha a pena colocar no formato de tópico. Tá treinando em casa? Tá fazendo as suas primeiras redações? Ou tá muito tempo parado e tá voltando agora? Primeiro você coloca em tópicos esses elementos, para que depois que você tenha construído esses tópicos, aí sim você dá um formato de frase. Vou te mostrar um exemplo, ó. Leis trabalhistas muito flexíveis era o nosso problema, lembra? Então, o agente vai ser o poder legislativo. Aí no tópico de baixo, a gente coloca a ação. Repensar as leis regulamentadoras das normas trabalhistas. Depois o meio, discussões intensas no plenário. Depois o detalhamento do meio, participação ativa dos setores sociais interessados, como sindicatos e organizações trabalhistas. Para quê? A finalidade, para que o trabalho escravo, hoje, né, a gente não costuma dizer tanto trabalho escravo, a gente costuma dizer trabalho análogo à escravidão. Para que ele não seja mais uma realidade possível no Brasil. Aí você que está observando agora pensa, David, mas eu não posso colocar assim, né? Eu não posso ir lá na proposta de intervenção, na conclusão, e colocar uma sequência de tópicos. É claro que não. Nós estamos colocando aqui numa sequência de tópicos porque nós entendemos que isso é mais fácil para quem tem dificuldade. Agora, se não é o seu caso, se você já sai produzindo sem precisar deste recurso, segue o baile, né? Produz a sua frase inteira, conectando esses 5 elementos produzidos aqui. Vamos repetir o processo. Desemprego estrutural. O agente vai ser o Ministério da Educação. A ação será aumentar a oferta de cursos técnicos para jovens e adultos. O meio vai ser o alargamento de verbas para as escolas técnicas estaduais e federais. O detalhamento do meio será a criação de mais aulas e palestras sobre as variadas áreas técnicas, como mecânica e eletrônica. E a finalidade é garantir que a população brasileira seja mais qualificada, o que, por sua vez, favorecerá a sua absorção ou reabsorção por parte do mercado de trabalho. Então aqui eu acho que isso vai organizando a cabeça do aluno e criando uma estrutura como se fosse uma lista de compras do supermercado, em que ele vai de fato listando e assim ele consegue topicalizar o pensamento, o que tende a tornar a reflexão um pouco mais simples. Agora, claro, a gente precisa pegar esses tópicos, amassá-los e transformá-los em uma frase, porque o Enem exigirá que a gente apresente isso num formato de prosa, corrida, que saia da margem esquerda e que vá em direção à margem direita da folha de redação. Vamos responder a algumas perguntas que estão surgindo aqui para mim? Deixa eu ver o que a gente tem. Professor, governo federal e estado é considerado como um agente? Sim, é considerado como um agente. E embora governo e estado não sejam exatamente a mesma coisa, porque no duro não são a mesma coisa, o Enem não chega a fazer uma distinção em relação a isso. Então você pode usar um no lugar do outro, mas é importante que vocês saibam, governo não é igual a estado, viu? Acredito que quando vocês estiverem estudando o absolutismo, se é que vocês já não estudaram, poderão ver isso com um pouco mais de profundidade. Professor, se no início da redação, por exemplo, cita-se Montesquieu, Voltaire, dentre outros, necessariamente deve-se retorná-los no final da redação? Não, não é obrigatório fazer esse retorno, embora você possa fazer, tá? Desce um pouquinho para mim, Renan, para ver quem é que pergunta depois do Guilherme, que é a Maria Clara. Boa noite, vocês pretendem fazer alguma redação modelo que possa ser usada por nós alunos do PRO? Ai, meu Deus do céu, a gente está em maio e vocês estão nessa coisa de redação modelo. Não, Maria, nós vamos ensinar você a pensar e escrever, tá? Que vale mais do que qualquer redação modelo. Guilherme, mestre, é necessário apresentar 2 propostas de intervenção, pois sinto que as linhas não serão suficientes para ambas. Guilherme, faz o seguinte, faz uma proposta de intervenção inteira,
tá? Com todos esses elementos. Quando eu digo inteira, é com os 5 elementos. Agora, a outra proposta que você construir, você não tem ali exatamente compromisso que ela seja inteira. Porque, na real, o próprio Enem não pede 2 propostas inteiras. Ele exige que você faça uma inteira. Então, como você está aí preocupado com o espaço, talvez por uma letra muito grande, não precisa fazer as 2 propostas completas. Faça uma completa, porque isso é obrigatório, e na outra você pode fazer incompleta. Assim eu acho que vai ser um pouco mais confortável conseguir conjugá-las dentro da sua conclusão, tá? Desce um pouquinho mais, Renan, vamos ver ali a pergunta do Jefferson. Professor, quando ocorre o desrespeito aos direitos humanos, zera os 200 pontos ou pode-se chegar a zerar a redação como um todo? Não, Jefferson, não é zerada a redação como um todo, tá? De fato, o desconto, ele acontece apenas na competência 5. Eu tô me afastando um pouco aqui da tela, porque eu tô vendo o pessoal pedindo para tirar print, fiquem à vontade, eu tô aqui mais afastado, tá? Bom, eu acho que eu respondi pelo menos as perguntas da plataforma. Apareceu mais coisa aí? Não, né? Acho que é isso mesmo. Bom, pelo menos as perguntas da plataforma eu consegui responder. Agora, as perguntas do chat do YouTube, se foram feitas, acabaram ficando lá pra cima, porque à medida que vocês vão falando, as mensagens vão subindo, tá? Pode mandar de novo, que se eu conseguir aqui pescar no momento em que ela aparecer, eu lanço a resposta. Vamos então pegar esses tópicos e transformá-los em uma construção, de fato, frasal, né? Ou oracional. Olha aqui, ó. Pegamos o primeiro segmento de tópicos e construímos uma oração. O legislativo deve repensar as leis regulamentadoras das normas trabalhistas. Tô pegando esses tópicos e costurando, certo? Por meio de discussões intensas no plenário, que devem, faltou um M aqui, hein? O aluno acabou se esquecendo, que devem contar com a participação ativa dos setores sociais interessados, a fim de que o trabalho escravo, que hoje é o trabalho análogo à escravidão, não seja mais uma realidade possível no Brasil. Perceba que esta construção oracional nada mais é do que essa estrutura topicalizada e que o aluno foi pegando ali a linha e a agulha e foi costurando uma na outra. Ele foi pegando aqui, jogou para cá. Aqui, jogou para cá. Aqui, jogou para cá. E assim ele foi costurando, linkando, né? Puxando um fio, fazendo com que a tessitura textual fosse sendo desenvolvida. O mesmo se aplica no problema de número 2, só que aqui é a questão do desemprego estrutural. O Ministério da Educação deve aumentar a oferta de cursos técnicos para jovens e adultos por meio do alargamento de verbas para escolas técnicas estaduais e federais, que podem criar mais aulas e palestras sobre variadas áreas técnicas, a fim de que a população brasileira seja mais qualificada para ser absorvida pelo mercado de trabalho. Vocês entenderam qual foi o movimento executado pelo aluno? Primeiro topicalizar e depois produzir a frase. Agora, de novo, se você é um aluno que já está mais avançado, que já fez Enem ano passado e que não tem tanta dificuldade assim, é claro que não precisa topicalizar. Você pode ir direto para a produção frasal. Não sei se você está percebendo, mas ao olhar para essa construção, reparem, nós temos elementos que estão na cor vermelha e elementos que estão em preto, tá vendo? Pode ter parecido apenas uma sutileza, um detalhe desimportante, mas não é desimportante não.
quando eu digitei essa proposta de intervenção, eu já deixei elementos em vermelho e elementos em preto para que você perceba um detalhe. Sabe a segunda lei de Newton? F igual a m vezes a, ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração? Isso a gente chama de segunda lei de Newton. Por que a gente chama de lei de Newton? Bom, de Newton porque Isaac Newton quem a criou. E por que lei? Porque é uma estrutura que se repete em qualquer circunstância, né? Em qualquer circunstância você vai ter a força. E essa força, ela é o resultado da multiplicação entre massa vezes a aceleração, correto? Não é isso que a gente faz? Em física, nós temos inúmeras outras leis, certo? Nós temos da força centrípeta, nós temos do plano inclinado, nós temos, enfim, a infinidade ali dos estudos físicos. Por que eu estou indo até a física se estávamos falando sobre redação? Porque aqui nós também temos uma estrutura equacionável. E se ela é uma estrutura equacionável, a gente consegue extrair daqui também algumas variáveis, né? Assim como você vê lá na lei de Newton. Olhando para essa estrutura aqui, consigo então depreender a segunda equação. Perceba, AG deve AC por meio dm que d afim de F. Vamos de novo? AG deve AC por meio de M que d afim de F. Esta foi a lei utilizada tanto para a construção do primeiro segmento, quanto para a construção do segundo também. Então, aqui nós temos AG na posição de agente, AC na posição de ação, M meio, D detalhamento e F é a própria finalidade. Então eu estou lhe dizendo que você pode produzir o conteúdo dessas variáveis e alimentar essas variáveis a partir do momento que você refletiu sobre cada uma delas anteriormente, certo? Eu estou lhe dando 5 variáveis distintas, esperando que você consiga, portanto, preencher essas respectivas variáveis. Agora, é claro, não adianta você sair igual uma jamanta desgovernada preenchendo as variáveis sem refletir sobre elas. Você tem que ir preenchendo e ajeitando. Você tem que ir polindo aqui, refinando ali, trocando uma conjugação verbal, colocando um acento, né? Você não pode simplesmente vir e não refletir sobre o que você está vendo. Eu estou colocando uma lei, mas você precisa considerar que, diferentemente da lei de Newton, aqui nós temos uma redação, certo? Não é exata, porque na força, se massa for igual a 3 e a aceleração for igual a 2, você multiplica 3 vezes 2 e vai encontrar o resultado. Aqui não é tão exato assim. Sim, porque redação não é exata, glória a Deus, inclusive. Então, à medida que você for preenchendo, vai lendo, né? Assim, professor, então vou ter que ter um trabalho ainda para ler. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da redação. Quer dizer, eu tô te dando uma bengala para você poder caminhar e ter um menor esforço. Mas eu não vou andar por você. Eu estou lhe dando uma bengala. O esforço de caminhar, ele ainda é seu, certo? Eu não tenho como andar por você. Eu posso facilitar o seu caminho e economizar em alguma medida o seu esforço. Mas andar por você, isso a gente não pode fazer. Tudo bem? Então aqui eu vou deixar como uma referência. Estou me afastando um pouquinho do texto para os alunos que quiserem printar. Acho que isso pode facilitar bastante a vida de quem tem a dificuldade na produção dessa frase, mas vale lembrar que isso aqui não é para ser usado igual uma topeira atômica, não, tá? É preciso ter um mínimo de cuidado e entender que, de novo, isso é apenas uma muleta para ajudar no seu caminhar. Eu não tenho como fazer mágicas aqui para você, tá certo? A recomendação que eu faço
é de 2 propostas, principalmente caso você tenha, claro, 2 causas. Eu acho sempre mais preocupado, mais carinhoso por parte do aluno fazer 2 propostas, ainda que seja uma proposta completa e uma incompleta, que foi a dica que eu dei para o aluno que me perguntou aqui agora há pouco, de cujo nome eu já me esqueci, tá? Agora, se não te satisfez essa lei, eu fui colocando outras, porque aqui é assim, querido, a gente trabalha com a diversidade. Se você não se satisfez com uma, será que alguma dessas te satisfaz? Bom, se você não estiver satisfeito com nenhuma dessas, meu Deus do céu, né? O que mais que você quer? Fui colocando aqui várias possibilidades diferentes de construção, tanto com uma única oração, quanto com 2 orações diferentes. Então é difícil imaginar que você não vá conseguir propor e construir uma boa proposta a partir do que a gente tem aqui, né? Onde estaria o detalhamento nessa proposta? A pergunta que não quer calar é: de que proposta ela está falando? Eu não sei se é daqui, né? Porque se for daqui, Júlia Magalhães, o detalhamento está naturalmente na letra D, tá? Agora, se foi numa proposta que já passou, aí já passou, tá bom? Vivian, qual a melhor forma de lidar com um tema virtuoso? Como assim, um tema virtuoso? Virtuoso tem a ver com um tema com uma certa virtude, né, e tal, mas qual é a tua pergunta exatamente? Assim, qual é o ponto? Não sei se eu entendi, Vivian. Manda de novo pra gente a pergunta na plataforma. Me dá um exemplo de um tema virtuoso aí, pra eu sacar se o que você tá achando que é virtuoso, de fato, é o que significa a palavra virtuoso, tá? Pra gente ver esse negócio acontecer, tá? Tem mais pergunta ali, Renan, você clica pra mim? Boa noite, David, boa noite, Lorena. Às vezes entro em crise ao fazer a proposta, porque acho a minha normal. Nossa, que bom que ela é normal, né? O que mais que nós poderíamos esperar de uma proposta? E gosto muito de propor ideias novas e eficientes. Teria uma dica para me dar? Obrigado. Lorena, mas que pretensão é essa, mulher, de numa conclusão do Enem criar uma proposta nova? Tu acha mesmo? Depois de 100 redações lidas, nenhuma proposta mais é nova. Sai dessa. Quando o assunto é resolver problema social, a gente não quer criatividade, não. A gente quer eficiência e plausibilidade. Então, essa ideia de pensar em coisas novas, quando o assunto é problema social, o que se quer não é uma coisa nova, o que se quer é uma coisa que se resolva, tá? Então se libera, não fica com essa preocupação não, senão você vai ficar carregando correntes desnecessárias, beleza? Até porque criatividade nunca foi um critério para o Enem, e que bom, senão nós estaríamos aqui suando o sovaco, pensando em formas criativas de resolver, sei lá, o bullying na escola, tá? Professor, quem é? Diei, eu acho que é isso, Diel. Professor, boa noite. Não há nenhum problema em detalhar o agente, né? Por enquanto, não há nenhum motivo para que eu te diga que você deve mudar. Mas há fofocas, há muito tempo, de que talvez o detalhamento do agente não funcionaria. Vamos acompanhar, tá? Por enquanto não há nada oficial que diga isso, então não vale a pena a gente perder noites de sono por uma coisa que ainda é apenas fofoca. Quem viver verá, vamos acompanhando os próximos capítulos dessa série do Enem 2024. Se um dia se tornar caso oficial, fique tranquilo que eu serei o portador desta triste informação. Eu ouvi um amém? Bom, do nada deu 8h15 e segundo o fuso horário de Brasília, quando dá 8h15, é hora da nave partir. Não fique desesperado, tá? Porque a gente vai se encontrar na terça-feira da semana que vem e eu ouvi dizer, tem um boato acontecendo, aliás, eu vou até pegar meu celular aqui porque eu já vou te contar essa fofoca. Ó, terça-feira, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp, porque aqui é assim, é tudo simultâneo, é tudo online.
que vai rolar na terça-feira? É isso? É isso mesmo. Terça-feira vai rolar um biricutico, hein? Esse biricutico vai acontecer quando? Dia 4 de junho, 16h30, no YouTube. Eu vou estar lá com a seguinte live: 5 meses para o Enem. E o que você tem a ver com isso? Tem a ver com isso que você não vai perder, tá? Vai lá, já ativa o sininho, compartilha com o seu amigo e chega mais para essa conversa. Então, terça-feira nós temos 2 encontros. Nós temos um encontro 4h30 da tarde para a honra e glória do Senhor, para a gente ter essa conversa de 5 meses para o Enem, e à noitinha a gente se encontra novamente, tá? Porque se um é bom, como é que a gente fala? 1 é pouco, 2 é bom, tá? E aí a gente vai conseguir fazer essa dobradinha na terça. Tudo bem? Bom, foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Terça-feira nós nos vemos novamente, porque tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. Um beijo para vocês, foi bom estar com vocês e brincar também. Nos vemos assim que passar o feriado. Um excelente descanso para você e para sua família. Beijo e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.